Salve, amigos do canal Detetives Vascaínos, mais um boletim entrando no ar para a gente falar aí do Vasco, desse Vasco que auto se sabotou ontem, é verdade, né? Complicando assim a sua situação no Campeonato Brasileiro. A gente vai abordar aqui esse momento crítico, delicado que o time vive, à beira do abismo, aí se apegando num fio de esperança por conta das duas partidas restantes e com aquele secador ligado para que seus principais adversários na corrida contra o Z4 tropecem e o cenário assim fique ainda mais facilitado. Antes, já peço um minutinho da sua atenção, né? Deixando aí, não esquecendo do like do amigo aí, compartilhando o vídeo. Eu sei que o momento é triste, é difícil, o torcedor tá de saco cheio e com toda a razão. Mas aqui a gente trabalha sério, tentando passar aí a realidade, sem fake news, para que você possa ficar a par do que vem rolando com o nosso Vasco. Bom, galera, tá muito difícil fazer qualquer conteúdo sobre o Vasco, com essa alta probabilidade, né, de mais um rebaixamento. O torcedor tá angustiado, tá dolorido, tá nessa agonia, nessa mistura de sentimentos. Não vê a hora do Campeonato Brasileiro acabar e o Vasco assim confirmar a sua permanência na primeira divisão. Passa um filme na cabeça do vascaíno, né, que não tem mais estrutura emocional para encarar mais uma Série B. O Vasco, como eu falei ontem no último vídeo dessa madrugada, tinha um cenário todo a favor, tinha sua torcida jogando junto e inexplicavelmente o time deu uma bela pipocada em campo, né? Essa é a verdade. Não tem como passar pano ou tentar explicar o inexplicável. É bem verdade que o sistema defensivo estava desfalcado, mas dentro de campo o time pareceu dois Vascos. Um quando resolvia jogar a bola e outro que recuava após fazer o gol, dando aí um campo para o adversário acreditar e costurar oportunidades de gol. E foi o que aconteceu. O Vasco começou muito bem a partida, de forma avassaladora, tocando a bola, ocupando bem os espaços dentro de campo e chegando rápido ao gol, com ímpeto. Após isso, preferiu mais uma vez recuar, sentar a bundinha lá atrás, fazer um convite ao Corinthians, que não jogava nada até então, né, para que fizesse uma visita à sua área. E dessa forma o time paulista foi encontrando os espaços e achando o gol. Quando a gente esperava que o segundo tempo o time tivesse mais ímpeto e mudasse aí a postura, aí, meus amigos, a coisa desandou de vez. Uma equipe totalmente desorganizada e, desconcentrada, mental lá embaixo. E é isso que preocupa para essas duas partidas que o Vasco vai ter aí pela frente. Restabelecer a confiança e o mental. Como fazer isso? Com mais um rebaixamento aí batendo a porta. Essa é a missão do Ramon Dias, que após a partida seguiu pregando confiança de que o Vasco tem que fazer a sua parte nesses dois jogos e, claro, secar os adversários aí, para que aí nesses próximos jogos aí atinja a pontuação necessária e assim possa escapar desta degola. Vamos ouvir então aí o Ramon. Pero yo me siento orgulloso del equipo. ¿Por qué? Hay dos motivos que uno es principal esto, que desde que llegamos sabíamos que es muy difícil lo que estamos intentando. Y realmente los jugadores están haciendo un esfuerzo enorme de lo que es luchar por algo que era casi imposible. Pero todavía los resultados, hoy fallamos porque, no es que fallamos, sino que entiendo también la situación que a veces se hace difícil porque vas ganando y va ganando dos veces seguidas y por ahí por alguna desatención que no las queríamos, que pasa en el fútbol y te convierte en dos goles increíbles, no de situaciones conjugadas, preparadas, que te pueden superar, fueron todos dos pelotas paradas. Es increíble, pero eso lo tenemos que tratar de corregir. Hoy el equipo no está descendido, tenemos que esperar los resultados que vienen y tenemos todavía 6 puntos que tenemos que disputar. Todos van a decir, uy, pero es difícil contra Gremio, pero en el fútbol lo tenés que jugar. Ya nosotros contra esos equipos hemos hecho. Primero le ganamos y después tuvimos un gran resultado que también le podíamos haber ganado a los dos equipos. Entonces entiendo la gente, el enojo, la rabia, pero el equipo va a seguir luchando hasta el final. Es lo que el equipo y el club se propuso y todos nosotros nos propusimos
llegar hasta el final. Y mientras las esperanzas estén de que nos podamos salvar, porque va a depender de nosotros, lo vamos a intentar. Pero no se definió todavía, no está nada definido. Quedan 6 puntos en disputa, los otros equipos tienen que jugar e esperaremos os resultados de manhã. Pois é, a situação mudou da água para o vinho, né? Uma vitória colocaria o Vasco com 45 pontos, inclusive nessa zona da Sul-Americana, e ainda poderia aceitar um ponto lá fora contra o Grêmio, né? Para que aqui no jogo em casa contra o Bragantino garantisse aí a sua permanência com os 3 pontos. Hoje o cenário é totalmente adverso. O time estacionou nos 42 pontos e corre um grande risco de terminar esta rodada abrindo o Z4. E para isso vai ter que ficar sintonizado no jogo que o Bahia tem hoje contra o São Paulo à noite. Um simples empate já deixa o Bahia à frente do Vasco, por conta dos critérios de desempate. Ambos ficariam com 42, mas o Bahia tem um saldo de gols melhor do que o do time cruzmaltino. E isso faria com que o Vasco não dependesse só de si para escapar da degola. Teria que fazer a sua parte, vencendo os 2 próximos jogos, e ainda torcer para que o Bahia, ou os que estão mais à sua frente, percam pontos. Enfim, quando começa a fazer contas, usar a calculadora e depender dos outros, é complicado, não é mole não. Para não falar outra coisa, uma vitória hoje do Bahia, então, aí meus amigos, a coisa complica de vez, né? Porque o time baiano chegaria aos 44 pontos e colocaria aí, 2 de vantagem sobre o Vasco. E lembrando que o Bahia ainda fará um jogo fora contra o já rebaixado América Mineiro e fecha o campeonato na sua casa contra o Atlético Mineiro, que ainda está vislumbrando aí chegar nas primeiras posições. Tudo vai depender desse jogo aí que vai acontecer contra o Flamengo. Enfim, é uma situação delicada, porque os concorrentes do Vasco estão fazendo a sua parte. O Cruzeiro e o Bahia, por exemplo, foram lá fora e venceram seus jogos. O próprio Santos descolou um pontinho sobre o Botafogo aqui no Rio. E o Vasco vinha de uma sequência positiva. Mas mesmo assim a gente vê muitos erros, muitas falhas na equipe. E eu sempre falei que uma hora a conta poderia chegar. Não dá sempre para contar com a sorte, com aquela bola parada, com aquele lance genial ou com aquele gol no apagar das luzes. O Vasco tinha que ter feito sua parte e teve condições para isso. Óbvio que antes do Ramon Dias chegar ao Vasco, o time tinha 9 pontos e estava praticamente rebaixado. A coisa mudou. O Ramon reverteu esse patamar, mostrou um novo Vasco, deu uma sobrevida. Mas aí a gente tem que também entender que precisaram botar a mão no bolso para que essa equipe pudesse aí ter uma sobrevida nessa competição. Trouxeram o Ramon, investiram nele, trouxeram peças para que desse aí um upgrade no elenco. Mas aquilo que foi feito lá atrás, na montagem deste elenco e com decisões equivocadas, nada se apagou. O Vasco, através do seu departamento de futebol e com o apoio da 777, contrataram mal, avaliaram mal o mercado, né? Não tiveram uma boa visão. E quando escolheram os nomes para a montagem do elenco, fracassaram. O resultado é esse, um elenco, um grupo recheado de carências, e tendo aí que apostar nos lampejos e na individualidade dos seus jogadores. O próprio Paulinho Paula, que chegou ao Vasco sendo um grande diferencial, o próprio Praxedes também, foram jogadores que caíram de qualidade e coincidiram assim, né, com essa fase do Vasco. Não dá para ficar vivendo, né, da individualidade dos jogadores. O Vasco contratou mal e hoje está pagando um preço caro por isso. Agora, meus amigos, o que tem que acontecer? Juntar os caquinhos, torcer contra o Bahia para que o time possa ter um fio de esperança, uma luz no fim do túnel, visando aí a sua continuidade na Série A. E para a partida contra o Grêmio, pelo menos o Vasco vai ter aí a volta dos seus zagueiros, principalmente o Maicon, que fez grande falta ontem. E o seu reserva, né? Que é o Léo Pelé, o Robson Bambu, enfim. Vai ter a volta também do Marlon Gomes, que estava suspenso. É possível, né? Estão sendo esperados aí que o Ramon faça de novo mudanças bruscas na equipe, até porque o meio-campo do Vasco deixou muito a desejar ontem. Não me surpreenderia se ele barrasse de repente o Paulinho e permanecesse com o Payet, colocando o Marlon ali no meio. Mas tudo vai ficar aí definido nos próximos treinamentos dessa semana. O Rossi ontem, que entraria logo de cara, acabou ficando como opção para o segundo tempo. E foi muito mal quando entrou. Eu não tenho certeza se ele seria uma opção para entrar desde o início contra o Grêmio. Acho que o Ramon vai tentar aí reforçar esse meio campo, ou até mesmo apostar num esquema com 3 zagueiros novamente, pois sabe que o Grêmio lá fora é forte, usa muita bola aérea, né? E vai buscar a vitória para manter essa chama acesa da Libertadores. Então, é um time que deve ser mais reforçado lá atrás e tentando ser rápido no ataque. Essa deve ser a proposta do jogo do Ramon contra o time do Renato Gaúcho. A ver realmente como vão ficar aí esses desdobramentos.
Mas é isso, meus amigos. Hoje, infelizmente, o Vascaíno vai ter que ficar ligadinho no jogo contra o Bahia, né? Torcendo contra, para que o Vasco aí não termine essa rodada na zona e possa seguir dependendo dos seus próprios esforços. É nisso que o torcedor tenta se apegar nessa hora. E você, já jogou a toalha? Ou ainda vê aquele fio de esperança do Vasco seguir na primeira divisão? Acha que o Vasco consegue 6 pontos aí nesses 2 jogos? Então, comente, participe e vamos interagir juntos. Tô indo nessa. A você, meu muito obrigado. Um grande abraço. Até a próxima.